Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre as características hidrográficas que nós temos no território brasileiro. Como falamos em uma aula anterior, o Brasil possui uma posição privilegiada no que tange a questão dos recursos. Mas é muito importante que você atente para algumas características das bacias hidrográficas brasileiras. Veja você, 68% das águas brasileiras concentram-se na região amazônica. Desta forma, é a região que detém o maior volume, porém, é onde nós temos o menor percentual de demanda no nosso país. Tal fato se explica principalmente pela má distribuição da população no território brasileiro, gerando um descompasso entre volume de água e a demanda existente. Em contrapartida, devemos observar que existem outras grandes bacias no território brasileiro. Os destaques maiores, óbvio, é para a bacia amazônica, que é a maior que corta o nosso território, e para a bacia platina, que no nosso território se subdivide em bacia do Paraná, bacia do Paraguai e bacia do Rio Uruguai. Então o Brasil tem uma posição muito privilegiada no que tange a ter grandes bacias hidrográficas que cortam o território do país e ainda exercem um papel geoestratégico, sendo predominantemente rios perenes, ou seja, que têm água o ano todo e de grande volume. Por quê? Nós temos como característica um regime de rios que é predominantemente pluvial e tropical, ou seja, um regime que o volume de água é mantido pelas chuvas que ocorrem durante os períodos de verão, pois predomina um clima tropical. Porém, temos também rios que são considerados temporários ou intermitentes, que aparecem na região do semiárido nordestino. Os rios temporários ou intermitentes são aqueles que não têm água o ano todo. Portanto, em um determinado período de ano, ou seja, na estiagem, pode ocorrer que esse curso d'água venha a desaparecer. Característica típica do sertão nordestino. Logo, predomina no território brasileiro rios volumosos e perenes, o que favorece o aproveitamento em larga escala. Assim, devemos atentar também para o tipo de foz. No nosso país predomina a foz em estuário, aquele tipo de foz que a água deságua por um único canal. Porém, existem também aquelas fozes chamadas de mista, como é o caso da bacia amazônica, onde você tem características de estuário junto com delta, e foz em delta, onde você tem vários canais por onde a água deságua no oceano. É o caso do delta do Parnaíba. Então, muita atenção para você observar a exemplificação. Observe o que nós temos. Primeiro caso, uma foz em estuário, e no segundo caso, uma exemplificação de uma foz em delta. Por que é tão importante você atentar para isso? Porque lá no exercício, no seu vestibular, na sua prova, no seu Enem, pode ser que venha a imagem, facilitando a sua interpretação. Então, observe, primeiro caso, foz em estuário. Segundo caso, vários canais, nós vamos ter uma foz na forma de delta. Então, muita atenção. É um formato muito comum nos vestibulares, principalmente nas questões de geografia física, a utilização de imagens. Quando nós não temos a imagem, como nesse caso, pode aparecer assim, ó, uma foto mostrando o delta. Nesse caso, temos o delta do Parnaíba, onde nós temos aí um rio de grande importância na região nordeste, na divisa entre Maranhão e Piauí. Ou, num segundo caso, podemos ter uma situação em que se cobre o tipo de drenagem. O que vem a ser isso? A área de drenagem, ela representa a área de captação da bacia hidrográfica. Essa água é captada e escoa para um determinado local. Quando a drenagem é externa, chamamos de drenagem exorreica, ou seja, a água captada é drenada para os oceanos. Quando a drenagem é interna, falamos que a drenagem é endorreica. Então guarde, no território brasileiro predomina a drenagem exorreica. Logo, a água captada nas bacias tem como destinação final o Oceano Atlântico. Ainda, fato extremamente importante, predomina no território brasileiro rios planálticos.
Qual a implicação disso? Ela é econômica, favorece um elevado potencial hidráulico, o que explica a implantação de grandes usinas hidroelétricas no território brasileiro. Desta forma, permite ao país um aproveitamento deste tipo de energia que é considerada renovável e limpa, porém altamente impactante. Outro aspecto extremamente importante: o país possui 3 grandes divisores de água: a Cordilheira dos Andes, o Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro. Porém, o mais importante deles é o Planalto Brasileiro, que é o nosso principal divisor de águas, considerando o território brasileiro. Entretanto, a Bacia Amazônica, por sua extensão e por sua localização, possui os 3 divisores de água. Peguinha interessante para o vestibular. Pode aparecer como divisor de águas ou centros dispersores de águas. Muita atenção para os termos técnicos, que é muito cobrado e você não pode perder um pontinho de bobeira. Outro aspecto importante é você entender que existe a predominância do regime pluvial. Porém, na bacia amazônica, nós temos um regime glacial associado com o regime pluvial. Então, podemos chamar de um regime misto ou complexo. Por quê? As nascentes dessa bacia estão na Cordilheira dos Andes. Então, podemos chamar de glacial ou nival, que corresponde ao derretimento das calotas polares, fornecendo água para esta bacia. Porém, a característica marcante é a pobreza em lagos no território brasileiro, predominando apenas na região sul do país, no Rio Grande do Sul, Lagoa dos Patos e Mirim. Então lembre-se, dentre as características, muito importante você lembrar que existem vários tipos de foz, estuário e delta. Aqui está um exemplo de uma foz para você em estuário com uma drenagem exorreica neste exemplo. Então, muito cuidado para você não perder ponto bobo. E esse é novamente o exemplo da foz em delta, porém com uma drenagem também exorreica. Então, pessoal, muita atenção para não perder ponto bobo. Em relação aos regimes, o último item, observe o exemplo: pluvial, fluvial e nival. Pluvial e nival, já falamos para vocês, é típico da região amazônica, onde eu tenho regime misto. Então, muito cuidado para não perder pontinho bobo nesses vestibulares e principalmente no Enem. Muito cuidado, até a próxima, aguardo você para analisarmos as bacias hidrográficas do Brasil. Até breve, tchau, tchau.